Você já se perguntou qual é o verdadeiro código que governa os mistérios do universo? O que se esconde nas sombras do conhecimento, um saber guardado por milênios, aguardando ser revelado? E se disséssemos que este código já foi revelado, mas foi cuidadosamente ocultado, guardado apenas para os iniciados? Hoje, você está prestes a descobrir um dos mais poderosos e misteriosos textos esotéricos de todos os tempos, a Tábua de Esmeralda. Acredita-se que tenha sido escrita por Hermes Trismegisto, uma figura mítica que transcende as culturas, simbolizando a união do divino com o humano, o universal com o particular. Este texto, mais do que um simples tratado filosófico, é uma chave para entender os maiores segredos da existência, do cosmos e da alma humana. O que você vai aprender neste vídeo não é apenas uma análise superficial, mas uma verdadeira viagem ao coração de um dos maiores mistérios da tradição esotérica. Vamos explorar o conteúdo da Tábua de Esmeralda, revelando seus ensinamentos sobre a transmutação da matéria, a transformação espiritual e a compreensão profunda das leis que regem o universo. Este texto contém sabedoria que atravessa o tempo e o espaço, tocando aspectos da alquimia, da magia, da física e da espiritualidade. Mas como muitos outros conhecimentos antigos, ele foi distorcido e escondido para que apenas os iniciados pudessem compreendê-lo e aplicá-lo. Prepare-se para adentrar um território onde o tempo parece se curvar, onde a realidade se desdobra diante de seus olhos e onde a transformação não é apenas um conceito, mas uma possibilidade real e tangível. Este não é apenas um estudo sobre palavras antigas, mas um convite para explorar uma verdade atemporal, capaz de alterar sua percepção e sua vida. Agora deixe-me fazer uma pergunta a você. Você está pronto para desvendar o misterioso código da Tábua de Esmeralda e descobrir o que ele realmente significa? O que você está prestes a aprender pode ser mais poderoso do que imagina. A Tábua de Esmeralda, ou Tábula Esmaragdina, é um dos textos mais enigmáticos e reverenciados da tradição hermética, considerada por muitos como o núcleo da alquimia e um guia para a compreensão dos mistérios da criação. A origem deste texto remonta a séculos perdidos e sua verdadeira autoria continua a ser debatida. Embora seja amplamente atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura que combina aspectos do deus egípcio Thoth e do deus grego Hermes, não há consenso sobre quando ou onde exatamente a tábua foi escrita. Alguns estudiosos acreditam que ela tenha surgido na antiga Alexandria, no século V ou III depois de Cristo, mas há também indícios de que ela pode ter raízes ainda mais antigas, entre as civilizações mesopotâmicas ou egípcias. O nome Hermes Trismegisto significa Hermes, o 3 vezes grande. Um título que reflete a profundidade do seu saber e a combinação de 3 aspectos fundamentais: a sabedoria divina, humana e cósmica. Essa figura de sabedoria transcendental tornou-se uma ponte entre as religiões, filosofias e ciências de várias culturas antigas, e sua figura foi venerada tanto pelos gregos quanto pelos egípcios e romanos. Hermes Trismegisto é, assim, o detentor de um conhecimento universal, e a Tábua de Esmeralda é sua obra-prima, representando um compêndio de suas revelações sobre os mistérios da matéria e da alma. Historicamente, a Tábua de Esmeralda foi preservada e transmitida ao longo dos séculos por meio de traduções e manuscritos, de forma quase secreta, como se fosse uma chave destinada apenas aos poucos capazes de entender sua profundidade. Durante a Idade Média e o Renascimento, estudiosos como Albertus Magnus, Ramon Lull e Paracelso exploraram suas palavras, usando-as como guia para práticas alquímicas e espirituais.
A sua influência se espalhou para além dos círculos esotéricos, atingindo até mesmo pensadores como Isaac Newton, que se aprofundou em seu conteúdo como parte de sua busca pela filosofia natural. No entanto, o que a Tábua de Esmeralda realmente contém? A resposta a essa pergunta não é simples, pois o texto está impregnado de simbolismo, metáforas e enigmas. Sua essência não é encontrada nas palavras literais, mas na interpretação profunda de seus conceitos. A frase mais famosa da Tábua, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, revela um princípio universal de correspondência. Este ensinamento básico é o alicerce de muitas tradições esotéricas, pois sugere que tudo no cosmos está interconectado, do microcosmo ao macrocosmo, e que entender um aspecto da realidade pode nos fornecer insights sobre o todo. Este princípio é, na verdade, uma das maiores chaves de todo o conhecimento hermético. Ele nos aponta para a ideia de que, para compreender a natureza de Deus, do universo e de nós mesmos, devemos olhar para as correspondências e as conexões entre os diferentes níveis da existência. É a ideia de que o universo é uma reflexão do divino e cada parte do cosmos, por mais insignificante que pareça, contém em si o padrão do todo. Contudo, durante séculos, esse conhecimento foi afastado das massas. O ocultamento do saber não foi por acaso. O esoterismo sempre foi considerado perigoso para os poderes estabelecidos, pois ele oferecia um caminho de autossuficiência espiritual e intelectual. A ignorância deliberada foi cultivada para que as massas permanecessem dependentes de dogmas e autoridades externas. O que estava à vista de todos, nas palavras da Tábua de Esmeralda, foi ocultado, interpretado de maneira superficial ou, muitas vezes, distorcido. O conhecimento profundo ficou reservado para aqueles que estavam dispostos a buscar além das aparências. Nos próximos passos, vamos aprofundar ainda mais nos mistérios da Tábua de Esmeralda, começando a desvelar as chaves contidas em seus ensinamentos, o que ela realmente nos diz sobre a natureza da criação e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa própria vida. Isso é o que vamos explorar agora. A Tábua de Esmeralda é concisa em suas palavras, mas rica em seu conteúdo. Cada uma de suas frases contém uma profundidade que vai além da compreensão superficial. Vamos começar a desmistificar seus ensinamentos mais fundamentais. A frase que ressoa com mais força desde os primeiros estudos de esoterismo é: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre de uma coisa. Aqui, Hermes Trismegisto está nos dando uma das chaves mais poderosas para compreender o funcionamento do universo, a lei da correspondência. Imaginemos o universo como uma vasta rede interligada, onde o que acontece em um nível se reflete em todos os outros níveis. O que está no plano físico é um reflexo do plano espiritual. O que vemos com os olhos no mundo material é apenas uma expressão do que existe em dimensões mais sutis. Esta visão de reflexo implica que, ao entendermos um nível da realidade, podemos acessar os outros níveis, realizando a totalidade daquilo que é. Essa chave nos permite olhar para o mundo de uma maneira mais profunda. Quando compreendemos as leis universais em um nível, seja através da observação da natureza, da física ou mesmo da espiritualidade, conseguimos interpretar o significado oculto que permeia todos os aspectos da vida. As verdades universais, de acordo com Hermes, estão em todos os lugares, esperando para serem descobertas. Para ele, a matéria não é algo separado da mente, mas uma manifestação visível do que está por trás dela.
Outro ensinamento importante contido na tábua é o conceito de transmutação. Hermes fala sobre a capacidade de transformar a matéria e a alma. Este é o cerne da alquimia, a arte de transformar um estado inferior em algo mais elevado, seja no reino físico, como transformar chumbo em ouro, ou no plano espiritual, como alcançar a iluminação. A verdadeira alquimia, no entanto, não é uma transformação externa, mas uma transformação interna, a transmutação da nossa consciência. Ao aplicar este princípio de transmutação a nossas próprias vidas, estamos sendo convidados a passar por um processo de purificação, onde nossas crenças, pensamentos e ações se transformam de uma forma inferior para uma forma mais elevada. Em vez de buscar a mudança no mundo exterior, Hermes nos instrui a buscar a verdadeira transformação dentro de nós mesmos, como uma forma de alcançar a união com o divino. Ainda mais, Hermes nos alerta para o que ele chama de segredo da grande obra, a tarefa de elevar a matéria e a alma à sua forma mais pura. Em seu texto, ele descreve como a obscuridade se dissolve e a luz da verdade emerge, iluminando o caminho para aqueles que buscam verdadeiramente o conhecimento. O processo de transmutação não ocorre apenas com metais, mas com a própria psique humana. A obra é, portanto, uma jornada pessoal de iluminação e autodescoberta. A tábua de esmeralda também nos desafia a entender que a verdadeira sabedoria não é encontrada em acumular informações externas, mas em aprender a ver as verdades dentro de nós mesmos. A chave está em saber como olhar. Como disse Hermes, é o que está oculto que revela a sabedoria. O segredo da tábua está no silêncio, no segredo das palavras, que não podem ser entendidas com a mente racional, mas apenas com a visão interna. Essa visão é a verdadeira percepção da realidade, que vai além das formas externas. Porém, mesmo que estas primeiras lições sejam reveladoras, ainda há mais a ser compreendido. Hermes nos convida a continuar a busca, a cavar mais fundo nos significados ocultos que estão ali, esperando para serem desvendados. Como em toda grande obra alquímica, o processo de descoberta nunca termina. Ele é infinito, como o próprio universo. Agora que começamos a entender os princípios básicos da tábua, é hora de mergulharmos mais fundo, explorando os paradoxos e os mistérios que ela revela. O que mais ela tem a oferecer sobre as leis que regem a realidade e o papel do ser humano nesse vasto cosmo? Este é o próximo passo. À medida que mergulhamos mais fundo na tábua de esmeralda, nos deparamos com conceitos que desafiam nossa compreensão linear e lógica. Hermes Trismegisto, como um verdadeiro mestre, não nos dá respostas fáceis ou explícitas. Ele nos oferece, ao invés disso, enigmas que devem ser desvendados através da experiência direta, da introspecção e do entendimento intuitivo. Um dos conceitos mais enigmáticos da tábua de esmeralda é a famosa frase: aquele que compreende o mistério da unidade do universo será capaz de realizar o que o sábio nunca pensou ser possível. Aqui, Hermes sugere que a verdadeira compreensão da natureza da realidade reside em entender a unidade. Não apenas a unidade em um sentido filosófico ou espiritual, mas a unidade como a estrutura fundamental de tudo o que existe. Esse princípio nos leva à ideia de que o universo não é composto de partes desconectadas, mas sim de um todo integral, onde tudo está interligado e em constante interação. Cada partícula, cada ser, cada manifestação de vida é uma expressão da mesma fonte primordial. A separação que percebemos no mundo físico é, portanto, uma ilusão, uma fragmentação da verdadeira realidade. Compreender essa unidade não é algo que possa ser feito apenas pela mente racional.
Ela deve ser experimentada diretamente, transcendendo as dualidades da vida cotidiana. Como parte do processo alquímico, o adepto deve aprender a integrar opostos, a unir o masculino e o feminino, o bem e o mal, a luz e as trevas. Essa integração não é apenas uma metáfora, mas uma realidade prática que nos permite alcançar o equilíbrio interno e a harmonia com o cosmos. Aqui, Hermes também nos apresenta um dos maiores paradoxos. Para entender o todo, devemos compreender a nós mesmos. O reflexo do universo está em cada um de nós. O microcosmo e o macrocosmo são a mesma coisa. Como o grande ocultista e filósofo disse, como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Para ver o universo, precisamos olhar para dentro, para a nossa própria alma, para as nossas próprias experiências. Cada insight que ganhamos sobre o nosso ser interno reflete um aspecto da verdade universal. Essa compreensão nos leva a um outro princípio fundamental, a lei da vibração. Hermes nos ensina que tudo no universo está em constante movimento e vibração. Não existe matéria sólida, mas apenas diferentes frequências de energia. Mesmo o que parece ser físico e material é, na verdade, uma manifestação de energia em um estado de vibração. Entender isso significa compreender que a realidade é mutável, fluida, e que podemos influenciar essa vibração através da nossa própria consciência. Esse é o ponto de transição entre a teoria e a prática. Agora que começamos a entender as leis que governam o cosmos, surge a pergunta: como podemos aplicar esse conhecimento para alcançar a transformação pessoal e espiritual? A resposta está na prática da alquimia interna, um processo que vai além da simples busca por ouro material, mas que visa a transmutação da nossa própria consciência. A Tábua de Esmeralda é, assim, um manual de autotransformação. Cada ensinamento, cada alegoria é uma etapa para a evolução espiritual do indivíduo. A transmutação que Hermes descreve não é uma mudança externa, mas uma mudança profunda, interna, que começa no coração do ser humano e se espalha para todas as áreas da vida. Ao tomarmos essas lições a sério, podemos começar a trabalhar para alcançar a maestria sobre as leis universais. Mas, como toda grande obra, o caminho para a iluminação não é simples e está repleto de desafios. Na alquimia, o ouro que buscamos não é algo que podemos encontrar de imediato, mas algo que deve ser cultivado e forjado através do esforço consciente e da prática constante. O mistério da Tábua de Esmeralda reside em sua capacidade de se transformar de acordo com o estágio de desenvolvimento do buscador. Ela não oferece respostas prontas, mas sim um mapa para que possamos percorrer o caminho da autodescoberta, da evolução e da realização de nosso verdadeiro potencial. Agora que começamos a entender como essas leis podem ser aplicadas, vamos seguir para a próxima etapa: a aplicação prática desse conhecimento em nossa vida cotidiana. Agora que exploramos as profundezas filosóficas e os princípios místicos da Tábua de Esmeralda, é hora de abordar como esses ensinamentos podem ser aplicados em nossas vidas cotidianas. A sabedoria de Hermes Trismegisto não se destina apenas a ser estudada, mas a ser vivida. A verdadeira alquimia é uma jornada interna de transformação contínua, e a Tábua de Esmeralda nos oferece as ferramentas para essa transmutação. Primeiramente, vamos refletir sobre o princípio da lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio nos ensina que, para entender as grandes verdades do universo, devemos olhar para o que está em nós mesmos. Então, a primeira aplicação prática é examinar sua própria vida e suas experiências, procurando por padrões e correspondências que revelem aspectos mais profundos da sua realidade. Prática 1. Autoobservação e reflexão.
Comece com um exercício simples de autoobservação. Dedique um tempo diário para refletir sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. Como suas experiências externas estão refletindo o seu estado interior? Pergunte a si mesmo: o que posso aprender sobre o universo, observando o que está acontecendo dentro de mim? Quando você se observa, começa a entender as leis da correspondência em ação, reconhecendo que sua realidade externa é uma extensão de sua realidade interna. Outro aspecto importante é a transmutação, um conceito central da tábua. Se a verdadeira alquimia começa dentro de nós, como podemos transmutar nossas energias e nossa consciência para um estado mais elevado? Prática. 2. Meditação e transformação energética. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para a transmutação espiritual. Ao meditar, você não apenas silencia a mente, mas também começa a trabalhar com sua energia vital. Visualize o processo de transformação dentro de você. Imagine uma energia densa, representando seus medos, bloqueios ou limitações, sendo transmutada em luz pura e clareza. Esse processo simbólico pode ser uma poderosa metáfora para a transformação alquímica interna. Praticar a meditação regularmente, mantendo uma atenção plena e centrada, ajudará a elevar sua vibração energética, alinhando sua consciência com os princípios universais descritos por Hermes. O segredo está na constância. Como um alquimista que trabalha constantemente no forno, você deve trabalhar consigo mesmo para aprimorar sua percepção e energia. Prática 3. A arte da integração dos opostos. Hermes nos ensina a integrar os opostos, como a luz e a escuridão, o masculino e o feminino, o espírito e a matéria. Em nossa vida cotidiana, podemos aplicar esse ensinamento ao abraçar tanto nossas forças quanto nossas fraquezas, reconhecendo que ambas fazem parte de nossa totalidade. Isso pode ser particularmente útil no momento de lidar com as adversidades. Quando surgir uma situação desafiadora, em vez de resistir, procure compreender o que essa experiência tem a ensinar-lhe. Qual é a lição oculta por trás daquilo que inicialmente parece ser negativo ou doloroso? Ao integrar tanto a luz quanto a sombra, você começa a alcançar a verdadeira harmonia interior, aplicando o ensinamento hermético de que a totalidade reside na aceitação de todos os aspectos da vida. Prática 4. Trabalhando com a lei da vibração. A lei da vibração nos diz que tudo no universo está em movimento e que nós, como seres vibracionais, temos o poder de alterar nossa própria frequência. Para aplicar essa lei, você pode começar a trabalhar conscientemente com seus pensamentos e emoções, reconhecendo que cada pensamento tem uma frequência vibracional. Tente praticar a manifestação positiva ou a visualização criativa. Ao manter um pensamento ou sentimento de alta vibração, como gratidão, amor ou alegria, você está ajustando sua própria frequência para alinhar-se com os aspectos mais elevados do universo. Isso pode ser feito através de afirmações diárias, meditações de gratidão ou visualizações de seus objetivos mais elevados. Ao manter essa frequência elevada, você começa a atrair para a sua vida experiências que ressoam com essas vibrações mais elevadas. Prática 5. O estudo contínuo e a busca pela verdade. Finalmente, para aplicar a sabedoria de Hermes, é necessário manter uma busca constante pela verdade. Isso não significa simplesmente ler livros esotéricos, mas viver a verdade de uma maneira profunda e pessoal. A tábua de esmeralda não é uma receita pronta, mas um guia para uma jornada espiritual. Ao longo dessa jornada, você encontrará novas camadas de entendimento e revelações. Não há fim para o conhecimento, e o caminho espiritual é eterno. Lembre-se de que, como a tábua sugere, a verdadeira sabedoria vem da experiência direta e da prática.
À medida que você começa a aplicar esses ensinamentos em sua vida, novos insights surgirão e você começará a perceber os resultados dessa alquimia interna. A transmutação, o equilíbrio e a união de opostos são etapas contínuas de um processo evolutivo. A prática constante e o comprometimento com o caminho esotérico nos aproximam cada vez mais de uma compreensão mais profunda do cosmos e de nossa própria natureza divina. A Tábua de Esmeralda, assim, não é apenas um ensinamento antigo, mas uma ferramenta viva para transformar nossa vida cotidiana. Agora que discutimos as práticas, é hora de refletir sobre a jornada que você está prestes a empreender com essas chaves. O que você fará com este conhecimento? Como você aplicará essas leis universais para criar uma realidade mais elevada para si mesmo? Se estiver pronto para refletir sobre tudo o que abordamos, podemos concluir esta jornada com uma visão mais profunda da verdadeira transformação. A Tábua de Esmeralda não é apenas um texto antigo. Ela é um portal para a sabedoria eterna. O que Hermes Trismegisto nos deixou não são meras palavras, mas um código sagrado que desvenda os mistérios do universo e da alma humana. Ao longo deste vídeo, exploramos as profundezas desse código e começamos a entender as chaves para a transmutação, a conexão com o cosmos e o domínio das leis que governam nossa realidade. Entendemos que, ao abraçar a lei da correspondência, podemos ver o reflexo do universo dentro de nós mesmos. Compreendemos que a verdadeira alquimia não é externa, mas um processo contínuo de transformação interna. Um esforço para transmutar nossos pensamentos, sentimentos e ações em uma expressão mais pura de luz e sabedoria. E ao nos alinharmos com a lei da vibração, percebemos que temos o poder de alterar nossa própria frequência e, assim, influenciar a realidade ao nosso redor. A Tábua de Esmeralda nos revela que o caminho para a iluminação é um processo contínuo de integração dos opostos, de transcendência do ego e de busca pela verdade absoluta. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de profunda realização e autodescoberta. Ao olhar para dentro de nós mesmos, descobrimos que a verdadeira sabedoria já está ali, esperando para ser reconhecida. Agora é o momento de aplicar tudo o que aprendemos. Cada prática, cada insight é uma ferramenta para a nossa evolução. Não espere que a transformação aconteça de forma instantânea. Ela é o resultado de um esforço contínuo, de uma busca sincera e de um compromisso com a verdade. O que você faz com esse conhecimento agora? Como vai começar a aplicar essas leis universais para criar a vida que você deseja? O poder está em suas mãos. Hermes nos convida a continuar nossa jornada, a desvendar mais segredos, a viver os ensinamentos que ele compartilhou conosco. Este é apenas o começo. O caminho da alquimia espiritual nunca termina, e a cada passo, mais verdades se revelarão. Então, pergunto a você, está pronto para transcender o ordinário e adentrar a misteriosa jornada da verdadeira transformação? O código da Tábua de Esmeralda é a chave para a sua evolução. Mas, como todo grande segredo, ele só se revela para aqueles que estão dispostos a buscar com coragem e determinação. Continue sua busca, continue a explorar, porque o maior segredo de todos ainda está por ser descoberto e está dentro de você.